Boa tarde, colegas e amigos. Então, nós estamos mais uma vez reunidos para um bate-papo, para nós falarmos sobre a gestão das empresas de serviços contábeis, principalmente em época de pandemia, né? Que nos pegou muito de surpresa, mas isso não ocorre só conosco aqui no Brasil, e sim a nível mundial. Mas agora nós temos que dar um jeito e fazer da melhor maneira possível. As empresas de serviços contábeis, como todas as empresas, elas também estão tendo muito trabalho e devido que, por nós sermos uma empresa de serviços contábeis, nós já temos os nossos afazeres. E como nós cuidamos de outras empresas, como a gente costuma dizer, nós somos os médicos de outras empresas, então, nesta hora, nós temos dois pacientes para cuidar, a nossa empresa e os nossos clientes, né? Então, assim, o que eu vejo, o que eu sinto, melhor dito, o que eu vivo no meu dia a dia é todos os dias conversando com clientes, porque eles precisam reduzir despesas e aumentar as receitas, porque a receita está sendo praticamente zero. E tem mais um detalhe que eu costumo verificar neste caso. Nós, contadores, que somos empresários contábeis, que possuímos empresas na área de serviço contábil, o nosso perfil é um pouco diferente do contador de uma grande empresa. Por quê? O contador de uma grande empresa, a empresa está estruturada, ela possui vários departamentos. E os nossos clientes das empresas de serviços contábeis, na sua grande maioria, são empresas menores, não tão estruturadas como uma grande empresa. Quem é que é o salvador da pátria deles? Quem é que é o médico dele? Somos nós. E nós, sendo médicos, nós temos que atendê-los. Então, neste momento, eles pedem socorro em termos de parcelamento de impostos, pagamentos de impostos normais, financiamentos em banco. Então, a gente tem um papel muito grande. Muitas vezes, a gente tem que acompanhar o cliente ao banco, porque ele diz, como é que eu vou fazer junto ao banco? Ele não tem essa formalidade, então a gente tem que acompanhar. Então, isso nos sobrecarrega bastante, mas é nesta hora que também nós temos que pensar, nós estamos num momento atípico, mas também ele é um momento de uma grande oportunidade, porque é nas crises, nas maiores crises, que a gente põe a cabeça a pensar e a gente cria novos serviços ou melhora muitas vezes o serviço. O que eu tenho percebido é o seguinte, que como essa pandemia nos pegou muito de surpresa, quem não veio investindo ao longo dos anos em tecnologia, em melhoramento de processos de trabalho, não é agora em 60 dias que a gente consegue fazer. A gente demora muito mais, mas todos nós, então, proprietários de empresas de serviços contábeis, o meu apelo é o seguinte, não vamos entrar em desespero, vamos resolver os problemas. Cada dia é um leão que a gente mata e a gente corre atrás, mas que nós temos toda a oportunidade de nos sairmos muito bem. E agora, mais do que nunca, é o momento e a hora de mostrar para o nosso cliente quanto importante nós somos, né? Só que tem outro detalhe que eu vejo da seguinte maneira, para mim poder assessorar o cliente e conduzir para a melhor tomada de decisão, eu tenho que conhecer o meu cliente, se ele é um cliente conservador, se ele é um cliente arrojado e também conhecer realmente os processos da empresa do cliente. Então, se eu não fiz isso no decorrer do
tempo, agora se torna um pouco mais complicado, porque além de ter que instruir o cliente, eu tenho que descobrir os processos. Então, no meu ponto de vista, é bastante complicado, mas uma coisa, nós não podemos desistir do trabalho, porque é a nossa grande oportunidade de nós mostrarmos o nosso trabalho. E outra coisa também que nós temos que verificar, que é neste momento, eu estou vendo assim que todo mundo vai perder, né? E o que nós temos que fazer? Eu não chamo de perder, nós temos que investir neste momento para depois ter a recompensa. O que é a nossa recompensa? É a sobrevivência do nosso cliente. Só que demanda muito trabalho, é muito estressante, não só nós como empresários da área contábil, mas os nossos colaboradores também, porque o momento é muito diferente. E essa gurizada nova que trabalha conosco, eles nunca passaram por uma crise mais acirrada. Eu falo de mim, né? Já venho de outras crises maiores, mas até devo confessar que a pior crise de todas é esta. Mas eu acredito que nós vamos sair vivos, só que nós temos que trabalhar muito mais do que a gente trabalhava anteriormente. Então, é o seguinte, diante disso, como nós estamos falando em gestão de empresas, de serviços contábeis, então nós temos que gerir a nossa empresa internamente e temos que gerir praticamente a empresa do nosso cliente, porque ele chega e pergunta, mas o que eu faço? Qual é a tua decisão? Então, é nesse momento, nós temos que ter muito conhecimento, estar ao par do que o nosso cliente faz. Agora eu vou passar para o nosso colega de profissão e presidente do Sescom Serra Gaúcha, que ele foi convidado para falar mais também da gestão interna. Joacir, é contigo agora. Olá a todos. Nádia, obrigado pela oportunidade. Realmente nós estamos nos esforçando aí e nos mobilizando para usarmos os nossos canais de comunicação para refletirmos um pouquinho a respeito da situação que nós estamos vivenciando, né? E nós, do Sescom Serra Gaúcha, não estamos fazendo diferente. Então, eu agradeço o convite aí do CRC, de nós estarmos fazendo esse bate-papo. O objetivo é passarmos uma mensagem rápida, objetiva, né? Sem muitas delongas, mas tentar contribuir um pouquinho justamente com essa reflexão. E o tema hoje é a gestão, né? A gestão nas empresas de serviços contábeis. E como bem disse a Nádia, essa gestão ela tem dois enfoques, né? É uma gestão que a gente pode proporcionar para o nosso cliente, uma melhoria na sua gestão, e também uma gestão na empresa de serviços contábeis. Eu sempre digo, e é um tema que eu venho tratando já há muito tempo, e também eu acredito que a crise, o momento de crise agora está nos fazendo, ou está fazendo vir à tona alguns problemas, talvez, que a gente deveria ter resolvido antes e não resolveu. E agora eles se tornaram urgentes. Por que eu estou falando isso? Existe uma técnica na administração que é a programação e controle de produção, né? E eu sempre defendi a tese de que as empresas de serviços contábeis elas têm que aplicar essa técnica de programação da sua produção, do seu PCP, né, que a gente chama. Quando a gente estuda contabilidade industrial, lá a gente ouve muito esse termo. Porém, quando a gente vem para o meio contábil, para dentro das empresas de serviços contábeis, a gente não percebe essa prática. E se nós formos fazer uma analogia, a empresa de serviço contábil nada mais é do que uma indústria de serviço. E, como tal, ela precisa utilizar técnicas de planejamento e controle de produção. Por que eu estou tocando nesse assunto agora, nesse momento? Porque eu tenho observado que as empresas que têm um melhor planejamento e controle de sua produção têm condição de estar superando mais facilmente esse momento de crise. Porque o que é esse momento que nós estamos vivenciando? É fazer muita coisa, né, ou continuar fazendo o conjunto todo de trabalho com acréscimo, de uma forma ainda mais eficiente, com uma equipe relativamente prejudicada, muitas vezes, porque nós estamos com pessoas em suspensão, nós estamos com pessoas em home office, isso prejudica, de certa forma, a produtividade, e se nós não tivermos um planejamento e controle da nossa produção, nós não teremos como
fazer frente a esse momento, ou minimizarmos esse momento, né? Então, eu penso que é importante que todos nós, empresários contábeis, empreendedores contábeis, temos que ter implantado nas nossas empresas um processo de planejamento e controle de produção, né? Eu sei que muitos fazem isso de forma bastante rudimentar, quer por e-mail, quer por Excel, e eu defendo a tese de que nós precisamos buscar uma forma profissional para fazer isso. Então, existem no mercado diversas ferramentas que fazem os seus controles, muitos chamam de controle de tarefas, né? Mas eu uso um conceito mais amplo porque eu vejo que muito mais do que uma tarefa é planejar a sequência de trabalhos, as pessoas que estarão envolvidas nesses trabalhos. Então, eu tenho que ter uma dimensão de tempo para cada trabalho, não é um tempo estimado, é um tempo histórico do que aconteceu, né? A distribuição desse conjunto de trabalhos em prol da minha equipe, então onde é que cada um entra nessa engrenagem, e também uma segurança de que esses trabalhos foram entregues, né? Então, nós não podemos agora nos dar ao luxo, digamos assim, ou utilizarmos o momento da crise como uma desculpa para que a gente possa entregar o trabalho incompleto, incorreto, e aí, eventualmente, até gerar alguma situação, algum constrangimento, ou até multas para o nosso cliente. Então, nós temos que ter certeza que esse trabalho foi entregue e nada mais do que um sistema que nos ajude a controlar essas tarefas, que tenha recursos de segurança na base dessas tarefas, que cheque os documentos para ver se realmente consistem com aquela tarefa e, com isso, nos dê uma segurança. Então, esse é um ponto importante que eu defendo e, complementarmente a esse ponto, também reitero, né, o que eu venho dizendo há muito tempo, a análise de resultado por cliente. Então, sempre existiu essa necessidade, né? E agora mais do que nunca. Esses clientes que estão aí nos demandando de descontos nos nossos honorários, será que de fato são clientes que estão reduzindo o nosso envolvimento? Porque muitos alegam que não estão faturando ou reduziram o seu faturamento, a contabilidade terá menos trabalho. A gente sabe que normalmente não é assim que a coisa funciona. Mas não basta simplesmente a gente mencionar para o cliente, eu acho que não é isso, eu acho que não está sendo justo essa tua solicitação de desconto, eu acho que eu não estou baixando o meu envolvimento com a tua empresa. Não basta a gente achar, nós temos que ter números, né? E aí, novamente, um sistema que nos ajuda a controlar tarefas e processos, ou controle de produção, como eu dizia antes, vai nos permitir que a gente tenha uma dimensão exata de qual é o custo do nosso cliente, qual sempre foi o custo do nosso cliente e qual é o custo que estamos tendo agora com esse nosso cliente. E esse custo individual por cliente, depois de uma forma consolidada, então eu vou ter lá o meu faturamento do mês, consolidando esses clientes com o seu respectivo custo e, por consequência, eu vou ter a margem de contribuição que cada cliente oferece para a nossa empresa contábil e o somatório dessa margem de contribuição. Então, eu vejo como fundamental ter essa noção, porque se em momentos de crise nós temos condições de fazer algum ajuste, nós teremos que fazê-lo. Se o cliente está nos pressionando para fazer o desconto e a gente não tem condição para conceder esse desconto, é muito prudente que não se dê o desconto. Porque se nós oferecermos esse desconto, a gente vai estar comprometendo a sustentabilidade do nosso negócio. Muitas vezes vale a pena até perder o cliente do que nós insistirmos na tese de que é possível dar, eu acho que posso dar, eu acho que não posso, né? Então não podemos ficar no achômetro, nós temos que ser profissionais. É isso que a gente exige do nosso cliente, né? Que ele seja profissional também com a gestão do seu negócio. Temos que sê-lo com o nosso negócio também. Nádia, devolvo a palavra aí para mais algumas considerações da tua parte. Legal. Joacir, é bem que nem tu falaste, que tem que conhecer o cliente, tem que saber qual é o custo. Só que a gente sabe que nas empresas de serviços contábeis, nem todas têm essa prática. Então, neste momento, eu acredito que o desespero seja maior. Então, assim, nós temos que manter a calma, cada dia é um dia, e resolver os problemas. E eu quero voltar um pouquinho ali até naquilo que tu falaste também, Joacir. Os nossos clientes, como são clientes de pequeno e médio porte, o que acontece? A gente sabe, nós como profissionais, soubemos que o ideal seria que todas as empresas tivessem o seu orçamento, todas as empresas tivessem o seu fluxo de caixa. Mas não vamos ser otários e dizer que todas têm. Por mais que você fale, por mais que você instrua, eu já tive clientes, falo de mim,
que disseram, Nádia, eu quero que você venha aqui fazer para mim. Então, assim, se você vai fazer, o cara tem. Se você não fizer, e acredito que isso só deve mudar o endereço, não são os nossos clientes, né? Então, eu quero reforçar que para aquelas empresas que têm orçamento, que trabalha com fluxo de caixa, é mais fácil, inclusive, para nós, como profissionais, analisar e tomar uma decisão. Mas aquelas empresas que não têm, eu também não posso deixar de lado. Eu tenho que ouvir o cliente. Quando eu falo como eu quero me referir a todos os profissionais. Nós, como profissionais, a partir do momento que eu aceitei que o fulano de tal fosse nosso cliente, se ele fez orçamento, se ele não fez, agora eu tenho que ajudar a ele sobreviver e passar por essa tempestade, que eu acredito que também vai passar, porque tem muita gente que é muito rápido no pensamento, né? Mas só que ele precisa de pessoas que consigam instruí-lo, né? Eu vejo que nós vamos passar por essa também, mas temos que ter muita paciência, muita paciência. E quero voltar um pouquinho, Joacir, que você já falou também, ali, que o maior problema que eu sinto, tanto para as empresas de serviços contábeis, como para o nosso cliente, é aquele cliente que não investiu na tecnologia, Joacir, e nem nos processos de trabalho. Agora a pessoa está se sentindo meio perdida. O que você tem a me dizer? Exatamente, Nádia. Bem colocado. E aí isso novamente tem a ver com gestão, né? Então, tanto a gestão da nossa empresa quanto a gestão do próprio cliente, né? Nós, como empresários contábeis, a gente sempre está preocupado que o cliente seja eficiente. Até porque se ele não for, isso nos prejudica, a gente não consegue entregar nosso trabalho de forma correta se ele não tiver lá os seus controles internos, né? Então, é bem como tu disseste, se ele não teve essa consciência de investir nesse controle interno antes, mesmo que por recomendação, por insistência nossa, agora, mais do que nunca, ele vai perceber como vai fazer falta esse controle interno, porque ainda mais agora a saia vai ajustar, né? Então, eu diria que isso é um ponto positivo, né, desse momento que nós vivenciamos, porque é uma forma também da gente, não diria colocar o dedo na cara dele, mas insistir ou lembrá-lo, né, que lá atrás nós tínhamos sugerido essa evolução, que não foi feita no momento oportuno e agora vai ter que ser feita em tempo recorde, né? E por consequência não vai ser possível fazer como deveria. E eu sou contra essa ideia de que nós temos que fazer as coisas pelos clientes, né? Eu defendo a tese de que nós temos que exigir esse nível de profissionalismo dos nossos clientes. Eu concordo contigo que nem todos são organizados como deveriam, né? A gente vai ter sempre os mais diversos, mas nós precisamos insistir, porque água mole em pedra dura, né? A gente já sabe. E ele precisa, com o passar do tempo, né, de tanto nós insistirmos, se conscientizar disso, porque afinal de contas, o trabalho que nós fazemos na empresa contábil não tem por objetivo ficar compondo a informação, o controle básico interno que ele deveria ter. Esse controle, ele como empreendedor também terá que utilizar esse controle na sua gestão e, por consequência, depois nós estaremos validando esse controle e informando as nossas interpretações, as nossas análises, que vai contribuir para a gestão dele, né? E dessa mesma forma, podemos pensar e analisar também a nossa empresa contábil, nessa mesma situação. Não podemos estar exigindo um controle interno do cliente, de qualidade profissional, se nós mesmos não temos isso na nossa empresa, né? Então, nós temos que nos nivelar por cima e exigir do cliente o que nós fazemos para nós mesmos. Então, esse aspecto que eu estava comentando há pouco, de nós termos uma análise da nossa produção, de nós sabermos quanto essa produção nos custa, sabermos qual é a margem que cada cliente contribui para a nossa estrutura, somente assim a gente vai ter condições de buscar um equilíbrio de negócio, saber qual é a estratégia de futuro que nós pensamos para a nossa empresa de serviços contábeis e se a remuneração que nós estamos tendo hoje condiz com essa estratégia de futuro. E nessa remuneração, muitas das vezes se preocupam apenas de estabelecer um valor de honorários que serve para remunerar a equipe, né, o próprio empreendedor, mas na verdade não é isso, né? Quem tem uma empresa sabe de quantos custos indiretos que nós precisamos colocar nessa precificação, nessa margem, e com certeza um valor que pesa muito aí
são os investimentos, né? Então, constantemente a gente percebe que existem novas tecnologias chegando, não é só questão de infraestrutura, que diga-se de passagem, a infraestrutura também foi muito necessária agora com essa época de home office, né? Então, também se teve que pensar nisso, mas não é só isso. Quando a gente fala em investimento em tecnologia, não é só pensar a infraestrutura, servidores modernos, firewalls, sistemas de controle, não é isso. É todo um aspecto de mentalidade, de ações voltadas à gestão, voltadas ao controle, voltadas à sustentabilidade do negócio. E aí a gente precisa de softwares, a gente precisa, muitas vezes, de software que não estão disponíveis no mercado, que a gente precisa internamente fazer alguns desenvolvimentos, alguns complementos, né? Vejam o próprio Excel, né? O próprio Excel, se a gente for ver, hoje sempre se recomenda diminuir a dependência do Excel, mas nós sempre teremos situações que o Excel acaba nos ajudando. E como seria importante nós termos recursos avançados de integração desse Excel, por exemplo, com os nossos sistemas técnicos, com situações que nos permitem uma melhor produtividade, uma melhor automação de processos, né? Isso apenas para citar, digamos, um ponto de partida, né? Mas a tecnologia hoje nos oferece muitos recursos, né? A própria Microsoft, com o seu Power BI, os sistemas de gestão de empresas contábeis, que já há muito tempo fugiram daquele conceito mais técnico e estão preocupados aí com o controle de gestão. Ou seja, é um conjunto de soluções que nós precisamos aplicar a pleno. Caso contrário, nós não teremos mais sustentabilidade. Não vai ser essa crise, vai ser a que vai vir amanhã, vai ser a dificuldade que vai vir no mês que vem, vai ser os novos clientes que estão entrando, vai ser clientes que eu teria que ter mandado embora, que eu não mandei, e que estão me prejudicando, né? Então, fica aqui esse pensamento, essa mensagem de que nós precisamos cada vez mais investir em tecnologia, sermos modernos, pensarmos proativamente, né? E como dizem também os pensadores da administração, nesse momento de crise é o momento da gente afiar o machado, né? Para que depois a gente possa usá-lo ele com eficiência. Então, Nádia, mais uma vez eu agradeço essa oportunidade que tu nos proporcionou aí através do CRC. Queria dizer que o Cisco Serra Gaúcha, ele mantém grupos de estudos, grupos de encontros, agora trabalhando de forma virtual. Nós estamos preocupados em manter esse pessoal conectado e discutindo ideias, opiniões de evolução, para que a gente consiga evoluir juntos como categoria, né? Não adianta apenas um ou outro despontar se a categoria toda não acompanhar, porque os que não acompanharem, infelizmente, vão ficar para trás. Nádia, obrigado, e te devolvo a palavra para ti aí, se tiver mais alguma coisa. Joacir, mais uma vez, eu que fico agradecida por ter participado. E eu quero deixar minha mensagem final, que é no seguinte sentido, essa opinião minha também, né? Mas até te ouvindo parece que fecha com a minha. Nós, nas empresas de serviços contábeis, nós dependemos, os pontos-chave, de pessoas com conhecimento, tecnologia e processos, né? Se eu gosto ou não gosto é outro departamento, mas se a gente não fizer isso, nós teremos um custo muito alto. E também eu entendo que a gente não consegue atender o cliente como deveria ser, no próprio caso do home office agora. Quem não está bem equipado e pessoas com conhecimento não conseguem atender. Então, a mensagem que eu quero deixar para os colegas e amigos, não vamos nos desesperar. Vamos vencer dia por dia, mas nós temos sempre que caminhar para a melhoria de cada um dentro da sua realidade, porque a minha realidade pode ser uma, Joacir, a tua é outra, outra empresa menor, a realidade é outra, e outra empresa maior, a realidade é outra. Mas o que eu vejo, que o conhecimento, processos e pessoas, ela é praticamente para todo mundo. Então, desde já, agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Até mais.